Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos para o texto base? Está em Gênesis 39, 7 ao 10. Amém? Vamos ler junto. E vai dizer assim o texto. Vamos lá lendo comigo. Depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a olhar para ele com desejo e a convidou: deite-se comigo. 8. Ele, porém, recusou e lhe disse: o meu senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa, e deixou contudo o que tem aos meus cuidados. Não há ninguém nesta casa maior do que eu. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Amém. Vamos recapitular, trazendo lá do começo. Está lá Jacó. Jacó era casado com Lia e com Raquel. Raquel era estéril. Raquel não podia gerar. Ela deu a sua serva para Jacó para que pudesse ter filhos, porque ela não podia gerar. Mas ela insistiu, ela persistiu. E Deus a deu um filho chamado José, na velhice de Jacó. Em seguida ele ainda deu outro filho a ela, chamado Benjamim, mas ela morre no parto. Mas eu quero me atentar mais à vida de Jacó. Jacó já começa sendo, na vida de José. José já começa sendo um milagre, porque a mãe dele era estéril. A mãe dele era estéril, não podia gerar, mas José nasce. E aí José cresce na sua família, com os seus irmãos. Mas José cresce sendo odiado, porque o pai o amava sobre todos os irmãos. E os irmãos começam a se revoltar com ele, porque ele era o mais amado do pai de Jacó. E aí a revolta já era grande contra José. E aí José tem um sonho, e ele corre para contar aos seus irmãos. E aí, conjecturando, acho que ele diz assim: e aí, irmãos, senta aí, eu vou te contar um negócio. Eu sonhei, Deus mostrava assim, feixes no campo, e tinha um feixe lá no meio, era eu. E aquele feixe se equilibrava, e os feixes ao redor, os vossos feixes, dizendo aos irmãos, se inclinavam perante mim. Então os irmãos disseram assim: peraí, José, você está enlouquecendo? A gente vai se inclinar diante de você? Como assim? Peraí, José, peraí. E os dias correm e José sonha de novo. E aí José vai lá nos irmãos de novo, diz assim: ó, irmãos, vem cá de novo, eu tive outro sonho, e agora a lua, o sol e 11 estrelas se inclinam perante mim. E aí já está a gota d'água para os irmãos. Os irmãos vão ao campo e José está na sua casa. E sendo breve, porque o tempo corre, José vai ao encontro dos irmãos. E os irmãos juntos já estavam preparando a morte de José, sendo que eles veem uma oportunidade. José ainda encontra eles veem uma oportunidade. Opa, podemos vender José aos mercadores que vão para o Egito, vamos vender ele. Quem deu essa ideia foi Rúben, o irmão dele. Então vamos vender ele. Fechou? Os irmãos concordaram. E aí José tinha uma túnica linda que o seu pai tinha feito para ele. E aí, enquanto José encontrou seus irmãos, pegaram ele, jogaram ele numa cisterna, pegaram a túnica dele, rasgaram, pegaram sangue de animal e melaram. Voltaram para a casa do seu pai. Ele disse: pai, olha, encontramos aí o José, foi devorado por uma fera. E o José estava lá na cisterna, não foi? Eles venderam, os mercadores levaram ele para o Egito. E aí quando chega no Egito, ele é vendido para a casa de Potifar, oficial de Faraó.
E aí, a situação para José estava muito ruim, porque ele tinha sido vendido pelos seus irmãos. O seu pai achava que ele estava morto, mas o Senhor estava com ele a todo momento. Em tudo que José fazia, ele prosperava, porque ele estava posicionado em Deus. A sua posição em Deus não mudava. E aí ele vai à casa de Faraó e ele está lá como mordomo da casa de Faraó. As coisas estão começando a melhorar. Agora ele está como servo de Potifar. E aí, ao decorrer do tempo na casa de Potifar, a mulher de Potifar começa a desejar José. Olha aí, mais um problema na vida de José. E a mulher começa a desejar ele, e tem uma hora que ela agarra ele pela capa. Mas José não cedia à tentação, porque ele estava posicionado em Deus. E ele corre. Ele diz: opa, não dá não. Lembra do texto que a gente leu? Como poderia eu pecar contra o meu Deus? Como poderia eu pecar contra o meu Deus? Peraí, ele corre. E aí ela aproveita a situação para não sair como errada. Diz a Potifar: olha, o seu servo aí tentou contra mim. Aí Potifar vai lá e joga ele na prisão. Até aqui. José está na prisão. Guarda isso. E o tema da nossa mensagem é esse: posicionamentos revelam propósitos. Diga comigo: posicionamento revela propósito. Amém? Ponto 1 da nossa mensagem: suas escolhas revelam quem governa a sua vida. Isso é muito forte. A sua escolha revela quem governa a sua vida. Sabe, a gente cresce e na vida tem uma frase que está totalmente errada. Está em cima do muro, não sabe o que quer. Ei, o muro é de Satanás, tá? O muro não tem nada a ver com Deus. Se você está em cima do muro, Satanás não está nem preocupado, porque você está servindo a ele. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Amém? Então, em cima do muro não tem nada a ver com Deus. Aleluia. Aleluia. Romanos 8, 8 ao 9. Romanos 8, 8 ao 9. Vamos ler comigo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. O 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato, isso é muito forte. Paulo começa dizendo assim: olha, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Olha o que Paulo está assumindo. Ei, vocês não estão sob o domínio da carne, mas sim do Espírito. Mas ele coloca uma condição no meio. E ele diz assim: olha, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não pertence a Cristo. Isso é muito forte. Isso nos traz logo a reflexão: será que eu tenho o Espírito de Cristo? Será que de fato eu estou em Cristo? Será que se eu estivesse no lugar de José, eu cederia à tentação? Será que quando eu fui vendido pelos meus irmãos, depois de sofrer tamanha traição, eu começaria a reclamar com Deus e dizer: Deus me abandonou, até hoje eu me mantive fiel e aconteceu isso comigo? Será? Mas José não. José permanece. José permanece. Pois como Jesus permaneceu, Jó permaneceu, Daniel permaneceu. A escolha de Daniel foi: eu permaneço com meu Deus. Nabucodonosor, que, meu Deus. Jó perde tudo, mas continua firmado em Deus. E Jesus, a gente passaria a semana todinha aqui falando de Jesus, mas teve exemplos que não permaneceram.
como Davi. Davi está bem. Davi está muito bem. Mas Davi cai. Davi cede a sua carne e gera morte na casa dele. Mas se a gente voltar lá, Daniel, ele permanece em Cristo. E ele assume governo. José permanece em Cristo e ele assume governo. Jó permanece em Cristo e recebe tudo em dobro. Quer dizer que é fácil permanecer em Cristo? Não é, porque até agora a gente viu que os irmãos venderam José. Agora ele está longe do pai que o ama e pensa que ele está morto. Não é fácil se manter posicionado, mas vale a pena. Mas Davi gerou morte na casa dele. Judas se matou. Você entende a complexidade disso? Ele tirou a sua própria vida porque não aguentou o peso do que ele tinha feito. Você agora está começando a entender que a sua escolha revela quem governa a sua vida. Porque quando Deus governa a nossa vida, a partir das nossas escolhas, vem tudo de bom para a nossa vida. Como os exemplos que eu dei. Está pensando que foi fácil para Daniel? Está pensando que foi fácil para Jó? Jó perdeu os filhos. E se você perdesse seu filho, já parou para pensar nisso? Não foi fácil. Não foi fácil para Jesus. Para eu estar aqui agora, você está aí. Jesus passou por uma cruz muito dolorosa. Não foi fácil para Jesus. Não foi fácil. Para José, José provou quem governava a vida dele. No versículo 9 que a gente leu, ele vai dizer assim: o meu Senhor não me nega nada aqui nessa casa. E outra, como eu poderia pecar contra o meu Deus? Como poderia eu pecar contra o Deus que cuida de mim, que é fiel a mim? Como poderia eu? Como poderia eu? Suas escolhas revelam quem governa a sua vida. Isso é muito sério. Isso é pra gente parar e refletir bem. E refletir muito bem. E aí, diante disso, trazendo para o dia de hoje, como é que está a minha vida? Será que eu estou escolhendo Deus acima de tudo? Será que eu estou escolhendo estar com Cristo ao invés de estar em celular, ao invés de estar em outras coisas? Será que eu estou escolhendo estar com Cristo na minha vida? Sabe, será que eu estou lendo a Bíblia? Será que minha vida de oração está em dia? Será que eu estou jejuando pela minha vida, pela vida da igreja, pela vida da família, sabe, dos meus irmãos? Será que meu jejum está em dia? Qual foi a última vez que eu orei? Qual foi a última vez que eu abri a Bíblia? Sabe, eu nunca fui de ler a Bíblia. Agora, recentemente que eu comecei a ler. E ler de verdade, irmão. Ler de verdade é ler todo dia. E tem sido muito bom. Sabe, eu pego um livro e começo a ler. E eu termino o livro e eu digo, já li esse livro. Aí eu pego e leio outro. E leio outro. E leio outro. Aí despertou em mim a vontade de fazer o curso daqui da igreja. O curso de teologia, muito bom. Eu estou aqui por quê? Por causa do curso também. As escolhas que eu fiz estão revelando quem governa a minha vida. Você acha que se eu estivesse em cima do mundo eu estaria aqui derramando sobre vocês o que foi derramado em mim? Não! Não estaria não! Porque quem está em cima do muro, Satanás está observando assim, vou me preocupar para quê? Vou me preocupar para quê? Aí a gente vai para o ponto 2 da nossa mensagem.
Aí você está em cima do muro, você está começando a entender as coisas agora. Aí você diz, opa, não dá para ficar em cima do muro. Não dá não, de jeito nenhum. Eu preciso escolher um lado. E eu escolho Jesus, que é melhor, que é bom. Que é bom. E aí quando você está em cima do muro, é muito difícil de descer. Mas o Espírito Santo intercede por nós. Aí a gente diz assim, eu quero a Ti, Senhor. Do nada surge uma escada para a gente descer do muro. E aí quando a gente começa a descer a escada, para descer do muro, Satanás, que estava só olhando, ele começa a se movimentar e se preocupar. Ele começa a se preocupar porque você está começando a acordar. Sabe? Satanás não está preocupado de você vir ao culto. Satanás não está preocupado de você vir ao culto, de sair do culto. Se você entrou e saiu do culto do mesmo jeito. Satanás está preocupado de você, antes de ir para o culto, dizer, Senhor, que esse culto seja uma bênção. Que o Senhor fale comigo, que o Senhor derrame o seu Espírito Santo naquele lugar. É esse o desejo que nós devemos ter. O desejo de ler, de aprender, o desejo de orar. Nós precisamos orar. Aleluia. Segundo ponto, a mudança começa na sua mente. Eclesiastes 7:8. Eclesiastes 7:8 vai dizer assim: o fim das coisas é o melhor que o seu início. Só esse trecho. Ah, Mateus, mas ao decorrer da vida, até agora não dá mais jeito não. Ei, o fim das coisas é melhor do que o início delas. Sabe, a Bíblia está dizendo, não importa como vai terminar e não como começou. Como começou não importa. Importa a partir de agora, do seu interesse em mudar. Do seu interesse em estar com Cristo de fato, como Paulo disse. Porque se eu não estou com Cristo, se eu não estou com o Espírito Santo, eu não pertenço a Ele. Mas eu quero pertencer a Ele. E para eu pertencer a Ele, eu preciso estar de fato nele. Eu preciso estar de fato nele. E o que importa é como eu vou terminar. Como eu vou terminar é o que vai importar. O que passou ficou para trás. Os seus pecados foram jogados no mar do esquecimento. O que importa é agora. É agora. Enquanto a vida, a esperança. A mudança começa na sua mente. É aqui. Porque o diabo vai tentar aqui. O fim das coisas é melhor que o começo delas. Aí o diabo vai lá. Isso aqui que tu fez. Aquilo ali lá. Ei, fica lembrando. Na nossa mente. Por isso que a nossa mente tem que sobressair sobre isso. Porque não vai ser fácil. Mudar é uma atitude muito difícil. Mudar hábitos é muito difícil. Não é do dia para a noite, mas vale a pena. A gente viu o exemplo de Daniel. A gente viu o exemplo de Jó. A gente passou aqui por José. Vale a pena. Romanos 12:2 vai dizer assim. Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Qual o padrão do mundo, irmão? Qual o padrão do mundo? O padrão do mundo nem está aqui. O padrão do mundo é sábado, tá nas festinhas, né? Tá em qualquer outro lugar, menos na igreja. Mas vocês estão aqui. Aleluia. Mas transforme-se pela renovação da sua mente. A mudança começa na sua mente. Transforme-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está dizendo assim, olha, se você se transformar pela renovação da sua mente, você vai viver a boa, agradável e perfeita vontade de quem? De Deus.
Simplesmente de Deus, não é a minha vontade, é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente cresça. Me pede e eu te darei nações por herança. Ei, a vontade de Deus para a nossa vida não é que a gente seja cauda, mas sim cabeça. Nós estamos aqui, somos diferentes. Aí lembra lá do começo que eu disse assim: a cada 3 jovens, um é evangélico, mas é mais fácil que 3 se desviem. Ei, a gente está aqui para mudar isso. Aleluia. A gente está aqui para fazer diferente. A gente está aqui para mudar esses dados. Aleluia. 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 Glória seja dada ao teu nome, Senhor. E José, ele provou isso. Eu estou trazendo a vida de José porque a gente tem que ter ele como exemplo. A gente tem que ter José como exemplo. José provou isso. Novamente eu vou repetir. Como poderia eu pecar contra o meu Deus? Em quem estava a mente de José? Em quem estava a mente de José? No Senhor. Transforme-se pela renovação da sua mente. José já era renovadíssimo. A mente de José já estava preenchida de Deus. A vida de José estava cheia de Deus. E ele provou isso. Não tinha ninguém, irmão. Ele podia ir lá, cair, mas não, ele disse: opa, o que Deus tem para mim é maior. Trazendo para a nossa vida, como está o nosso posicionamento? Como está a nossa mente? O que é que a gente tem deixado preencher a nossa mente? O que é que a gente tem deixado consumir a nossa mente? Será que o celular, a tecnologia está consumindo mais do que a palavra de Deus? Deixa eu te dizer uma coisa, você vai aprender mais com a Bíblia do que com o celular. Você vai aprender mais com a palavra de Deus que procede da boca dele do que com o celular, ou do que com amizades, ou do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque o melhor está com a mente nele. Aleluia. Aleluia. Ponto 3. Tem que correr, a hora corre. Deus quer te confiar governo. Vamos voltar lá? José está na prisão, né? E na prisão parece que acabou. Rapaz, José fazendo bem, fazendo certo, ainda saiu como culpado. Mas em tudo que José fazia, ele prosperava. Por quê? Porque ele estava com Deus. José estava posicionado em Deus e nada tirava ele dali. Aí na prisão, ele ganha confiança. Deus começa a agir na vida de José mesmo na prisão, porque não importa o lugar para Deus, ele age na sua vida onde você estiver. E aí José começa a ganhar a confiança dos carcereiros. E aí tem lá o padeiro e o copeiro, e eles têm sonhos. Aí José revela o sonho deles. E aí o copeiro, resumindo, ele volta para o palácio. E aí José diz: lembra-te de mim quando estiver lá. E aí se passa 2 anos. Quando se passa 2 meses, a gente já fica agoniado, né? A nossa geração realmente a gente não consegue esperar muito. Imagina, 2 anos. Aí você diz: vai 2027 ainda. José passou 2 anos preso. Mais 2 anos, né? A partir do copeiro voltar. Mas em tudo que José fazia, ele prosperava, porque ele estava com Deus. E aí Faraó tem um sonho. Faraó tem um sonho que dizia assim, que 7 vacas gordas eram devoradas por 7 vacas magras e feias. E aí José começou... Faraó, o que está acontecendo? O que é isso? O que significa isso? Chama os magos. Eu quero descobrir o que é isso. Aí vem um mago, vem 2, vem 3, e nada. Ninguém resolve o problema. Aí o copeiro lembra de José. Olha que Deus começando a agir. Aí o copeiro chega e diz: Faraó, olha,
tem um rapaz lá na prisão. Olha onde Deus foi tirar ele. Lá na prisão. Aí Faraó, ele consegue. Aí traz ele aqui. Aí arrumam José. E José vai diante a Faraó. Aí Faraó conta o sonho e diz assim: olha, me diz aí o que significa. Aí ele: opa, não sou eu que digo, é o meu Deus. Não sou eu, é o meu Deus. E aí José diz: olha, essas 7 vacas gordas são 7 anos de prosperidade. E essas 7 magras são 7 anos de pobreza. Então olha, Faraó, deixa eu te dar a instrução aqui. Você vai precisar de administradores para administrar esses 7 anos, para armazenar. Aí Faraó, Gênesis 41, 37. Coloca aí, Gênesis 41, 37. Olha o que Faraó vai dizer a José. O plano pareceu bom a Faraó. Deus é muito lindo. Estava tudo perdido, ele estava na prisão. Mas não importa o lugar para Deus. Daniel estava na Babilônia. Não importa o lugar para Deus. Não importa o lugar para Deus. Deus age da mesma forma. Condição, lembra lá de Paulo? Se de fato estiverem em Cristo, vocês vão viver a boa, agradável vontade de Deus para a vida. O plano pareceu bom a Faraó e todos os seus oficiais. Pode continuar. Então o Faraó disse, por isso o Faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito de Deus? Olha o que o Faraó disse: o Espírito de Deus está nele. Então o Faraó disse a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. O 40. Você será encarregado da minha casa, e todo o meu povo acatará as suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. O Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Aleluia! Aleluia! Você vê como Deus faz? Você vê como Deus age com quem se posiciona nele? Olha o propósito de Deus agora acontecendo na vida de José. O tema diz o que? Posicionamentos revelam propósitos. Como é que Deus vai revelar o propósito na nossa vida se a gente não está posicionado? Se a gente não estiver posicionado em Deus, não tem como. Não tem como Ele revelar o propósito da vida dele na nossa vida. Mas José estava posicionadíssimo. José: nada me tira daqui. Ah, meus irmãos me venderam, nada me tira daqui. Ah, eu fui para a prisão, nada me tira do meu posicionamento em Deus. O meu posicionamento em Deus é inegociável. Aleluia. E Deus honra. Deus honra. E Ele assume o governo do Egito. E o tempo corre. E quando está nos 7 anos, ele armazena nos 7 anos, né, de abundância. Mas nos 7 anos de pobreza, os seus irmãos vêm até ele. Eu não vou explicar a história toda, porque, como disse, o tempo corre, mas se inclinam perante ele. Lembra lá do sonho? Os feixes se inclinavam perante ele. O sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante ele. Olha o que Deus faz. E olha como Deus faz. Ele é poderoso para cumprir na nossa vida, como Ele fez na vida de Daniel, como Ele fez na vida de Jó, como Ele fez na vida de Jesus. Jesus disse: sede, pois, meus imitadores. E a gente lendo aqui o que Paulo escreveu, Paulo vai dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Será que somos imitadores de Cristo? Será que estamos conseguindo vencer a nossa carne e prevalecer o nosso espírito? Porque, olha, deixa eu te dizer uma coisa: se você estiver na carne, você não pertence a Cristo.
Mas se você estiver em espírito, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus vai se cumprir na tua vida. Deus tem propósito para cada um aqui nessa noite. Deus tem propósito nesse culto, mas só vai se cumprir quando a gente se entregar verdadeiramente. Quando a gente começar a dizer: o meu posicionamento é inegociável em Deus. O meu posicionamento é inegociável em Deus. Nada me tira do lugar que eu tenho em Deus. Aleluia. E eu quero concluir dizendo assim: Deus tem um plano na vida de cada um aqui. Sabe, somos jovens e vamos ser jovens, que as estatísticas vai dizer assim: dos 3, 2 desviados, 2 desviados e um cristão, né? Lembra lá dos dados? Quando for Duda, quando for Catarine, quando for Guilherme, quando for, não vou falar o nome de todo mundo, quando for Neto, o Vinícius, o Anderson, não vai ser mais 3 desviados, mas vai ser 3 salvos. Porque a gente vai começar a fazer diferença. Começando aqui da nossa igreja. Nós precisamos vir ao culto. Vir ao culto já cheio do Espírito Santo. Já vi no caminho louvando, dizendo: Senhor, que seja uma bênção esse culto. E quando a gente for para as nossas faculdades, trabalhos, a gente age igual a José. Quando alguém inventar uma calúnia sobre a vida da gente, ou quando alguém nos acusar, a gente diz assim: ei, quem me justifica é Deus. Aleluia! Quem me justifica é o Senhor. Quem me justifica é Deus. E sabe, as outras pessoas vão dizer igual o Faraó disse a José: não há outro homem mais sábio como tu. A sabedoria vinha de José? Vinha de Deus, porque ele estava posicionado em Deus. É assim que funciona. É assim que funciona. Aleluia. Vamos louvar esse louvor? Vamos louvar esse louvor? Esse louvor, ele me toca muito. Porque temos que voltar à primeira essência. Nós precisamos voltar ao início.